Olá, eu sou Delci Couves, contador e CEO da The Couves Business. E também sou um dos apoiadores, junto com toda a nossa organização contábil, do projeto SOS Empresas, que está aqui atrás de nós, que é um projeto voltado para ajudar empresários que foram impactados de uma forma direta ou indiretamente pelas enchentes que se abateram aqui sobre o nosso estado. E nós, como somos de Canoas, eu trouxe aqui uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, a Rose, que é proprietária de uma casa de festa, que é a número 1 da cidade, a casa número 1. E ela vai falar um pouco, vai se apresentar e vai falar um pouco dela e vai falar também sobre o negócio dela, como foi impactado através desta calamidade que se abateu sobre o nosso estado e sobre a nossa cidade de Canoas. Te apresenta, Rose. Boa tarde, meu querido Delci. É com muito carinho que eu estou aqui hoje, aceitei o teu convite e não poderia deixar de aceitar um convite de um empresário tão grandioso também na nossa cidade de Canoas. O Delci faz como ninguém uma contabilidade e os empresários de forma pontual. E que bom tu estares montando SOS Empresa. Isso aí vem de encontro com uma necessidade muito grande. Até falar um pouquinho sobre o SOS, Rose, não sei se tu estava sabendo, se não está, já vou dizer assim, até para os nossos ouvintes, ou as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, o nosso projeto SOS Empresas é para ajudar empresas, sabe? Ajudar de forma gratuita. A The Couves tem um planejamento contábil, financeiro, administrativo, junto com outros, como advogados, psicólogos, profissionais da área de marketing digital, que estão trabalhando de forma gratuita para esses empresários que foram impactados. E a gente faz esse trabalho voluntário porque a gente sabe que a roda precisa girar. Se a roda não gira, ninguém ganha. E tem que ser um ganha-ganha. Ganha-ganha. Então te apresenta, Rose, fala do teu negócio, te apresenta, por favor. Eu sou a Rose Santos, eu sou proprietária da Blue Moon Casa de Eventos e nós estamos há 13 anos no mercado fazendo acontecer sonhos. E não menos importante do que tudo isso, os nossos sonhos particulares em realmente executar esses sonhos foram afetados, impactados, né? Indiretamente, porque eu moro do lado oeste da cidade. Que foi brutalmente devastado. A água nos tomou de surpresa, né? Não esperávamos por isso. Eu perdi toda a parte de baixo da minha casa é de 2 pavimentos, a parte de baixo inteira. Eu não parei ainda para fazer os cálculos dos números, nem sei se quero, porque é entristecedor a gente saber assim, o quanto a gente luta no dia a dia, né? Para chegar num momento desse. Mas graças a Deus a Blue Moon não foi impactada diretamente. Mas indiretamente sim, porque nós temos mais ou menos 55% dos nossos clientes do lado oeste. Então, porque representa hoje o lado oeste, ele representa em torno de 60% da cidade de Canoas, né? Então, 60% da cidade de Canoas e 55% era dos nossos clientes. Pessoas que sonham tanto quanto o outro lado, tão grandiosamente, e com todo o respeito a gente também tem que acolhê-los nesse momento, onde eles quiserem. E interessante, Delci, foi eles terem a predisposição, apenas 2 cancelaram. Os outros transferiram. Porque as pessoas entenderam que não poderiam deixar de sonhar e de fazer o sonho acontecer. E o meu carro-chefe é 15 anos, né? Então as meninas de 15 anos, elas, por mais que elas viram essa tristeza toda, elas não têm a maturidade, o entendimento que nós já temos de ver essa tristeza toda. Porque na realidade a gente sabe, né? Uma festa de 15 anos é uma vez na vida, né? Sim. E não pode deixar passar em branco. Tem que, que a gente falou do sonho. O sonho é realizar esta festa.
Tu pode adiar, mas não pode deixar de fazer. E o que acontece? Se nós dermos uma retrocedida lá na pandemia foram 2 anos. 2 anos onde ficamos intensamente bloqueados e solepados, onde a gente não conseguia tocar o barco para frente. Então, meninas que iriam fazer 15 anos, fizeram 17, fizeram 18. E não deixaram de fazer, gente. Isso é que é o mais interessante. Isso tá dentro do coração de cada um deles. E isso não deixa, esse sonho não deixa a nossa economia parar. E ela continua girando. E são coisas assim, a gente aprendeu muito com a pandemia, realmente. Nós aqui do Sul hoje, que tivemos esse mês de maio, porque foi todo o mês de maio, ele foi brutalmente impactado no mês de maio, e o mês de junho foi para a limpeza do barro, né? Mas a gente vem com a pandemia, né? Nós viemos com a pandemia de 2 anos, assim, sofrendo com a pandemia. Só que algumas atividades na pandemia cresceram. A gente sabe disso, que algumas atividades, mesmo com algumas restrições, elas foram se destacando e foram crescendo, e foram criando corpos, e eles aprenderam a lutar naquela pandemia. E outra, teve alguns que se prepararam com antecedência. Sim. Por quê? Porque a pandemia, ela deu sinais, ela mostrou que ela estava chegando. Ela veio, quem olhava assim, o cenário mundial via que a Europa já estava impactando, lá já estava se movimentando completamente. Já estavam fechando os negócios lá na Europa, daí chegou nos Estados Unidos, já impactou lá também. O Brasil não ia ser diferente, ia chegar, só não sabíamos quando. Mas quando dá sinais, tu consegue te preparar. Não, é isso que eu estava comentando. Mas a inundação não teve preparo. Não teve preparo. Foi do dia pra noite, foi de uma hora pra outra. E eu ganhei esse presentão de aniversário, porque eu faço aniversário dia 5 de maio. Então eu saí correndo dia 4 de maio de dentro da minha casa, porque não tinha mais como segurar. E meio desacreditada. Uns 2 amigos nos ligaram e disseram, gente, saiam de casa, levantem tudo porque a água vai chegar. Não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer. A gente é descrente ainda, né? Porque é uma coisa tão séria e tão grave que a gente acaba não interiorizando isso como uma mazela tão forte. Que nós estávamos falando antes, em off aqui, né, conversando, sobre questão de responsabilidades, né? Sobre essas enchentes. Não botar a culpa no São Pedro, né? Porque é o único que a gente... Pode que seja. Mas a gente sabe que no fundo tem algumas falhas humanas escancaradas aí, que a gente não vai agora, vamos deixar para as autoridades competentes procurar os culpados, né? Sim. Mas que tem um pouco de descaso de autoridades, de políticos, de pessoas envolvidas nesse meio, que foram um relapso com o passar do tempo, e então não vamos entrar em méritos aqui, mas deixar para quem compete isso que faça a devida justiça, né? Mas a gente sabe que isso nos pegou de surpresa. Eu estava um pouco antes de nós entrarmos no ar aqui, eu estava falando com uma pessoa e ela disse que nós estávamos cozinhando na sexta-feira, fomos já cozinhar para um número de desabrigados. Nós estávamos fazendo refeições para 500 desabrigados. Pelo povo, foi muito na sexta-feira de tarde, então nós já começamos a cozinhar para um número de desabrigados que já tinha. E essa pessoa estava lá ajudando. Quando deu lá umas 10 horas da noite, nós já tínhamos servido mais de 500 refeições, aí nós fomos, cada um foi para os seus lugares, mas só que aquela noite começou o caos, e era aquela correria, todo mundo correndo. Essa pessoa foi para casa descansar. Diz que ela estava dormindo quando deu umas 2 horas da manhã, começou a escutar uns estouros dentro de casa. Foi ver refrigerador virando, fogão virando de ponta cabeça, as coisas dentro de casa virando, porque já tinha quase 2 metros de água na parte de baixo da casa. Imagina. E aí saiu pela sacada. Cenário de guerra. Então, quer dizer, há poucas horas antes tu estava ajudando pessoas, dali a pouco tu estava lá na janela pedindo socorro, pedindo ajuda. Então é uma coisa assim chocante. E aí
que nem disse assim, muitas, até pessoas que trabalham aqui com nós, que a gente avisou, vai embora, vai para casa, sexta de tarde, vai para casa, te protege, sai de casa, vai para casa, pega a tua família e sai. Não precisa. Teve muitas pessoas como nós desacreditadas. Exato, mas nisso que realmente ia acontecer. A gente não imaginava, a gente se sentia seguro, né? Agora temos que esperar que as autoridades, na mão dos políticos que que administram os nossos dinheiros, os nossos recursos, porque quando nós pagamos impostos, nós confiamos que eles vão administrar bem os nossos recursos, né? Então a gente passa uma procuração para eles e damos dinheiro para eles gastarem. Empossamos isso e não somos ressarcidos disso. Esse é o grande problema. E o que ganhamos de volta? É que eles acham que o dinheiro é deles. É uma pena, né, Deus? Eles acham que o dinheiro é deles. Só que o dinheiro não é deles, eles não fazem dinheiro. Quem faz dinheiro é o empresário, é o empregado, é quem gera a riqueza do país. Sim. Esse pessoal joga na mão deles, através dos impostos, porque o nome já diz, é imposto. Eu não sou, não é assim, ó, eu não estou fazendo uma doação. Exato. Eu sou obrigado a doar. É um imposto, é imposto para me pagar. Então eu pago, eles pegam aquele dinheiro, eles acham que é deles, eles gastam no que bem entendem. Que é. Só que eles têm que dar essa contrapartida. E agora cabe nós, povo, cobrar deles isso. Com toda certeza. Por quê? Porque a tua casa que está lá na parte que foi alagada, sim, querendo ou não querendo, ela desvalorizou. Infelizmente. E desvalorizou bastante. Infelizmente. Quem é que vai ressarcir esse custo? Não só o que tu perdeu de móveis e de eletrodomésticos e o que tu perdeu da tua história, do teu carinho. Porque de certa forma, quando tu entra no lado oeste da cidade de Canoas, eu sempre digo, o que tem lá na beirada? Na beirada das calçadas não é lixo, são histórias. Né? São histórias que foram construídas há muitos anos por cada um. Às vezes para ti uma imagem de uma foto ou uma roupinha de um batizado, um sapatinho, não tem tanta importância, mas para aquela pessoa isso não tem preço, isso tem valor, né? Então assim, foi coisas perdidas de forma que não vão ser recuperadas jamais. Então, a desvalorização do lado oeste, infelizmente, vai acontecer. Vai acontecer. Já aconteceu. O que tem que reverter isso através de uma melhora na infraestrutura. Agora poder dar tranquilidade. Não adianta a gente tá lá deitado numa cama lá, bonito, uma casa bela, daqui a pouco o céu escurece e dá um trovão. Aí eu vou levantar e vou sair correndo. Com certeza. Porque eu não confio mais nas medidas protetivas que o município, que o Estado ou que a União disse que iria me dar. Disse que ia me dar. E ela não deu. No momento que me colocou lá, eu estava lá, que eu pago meu imposto naquele local, um IPTU caro lá, para me darem o que não me deram. Exatamente. E eu te faço uma pergunta, te jogo este paninho quente na tua mão de volta. Tu acha que não corremos mais esse risco do lado oeste? Não, com certeza. Enquanto que não tiver uma política voltada a uma proteção adequada, que nem países de primeiro mundo tem, por exemplo, a Holanda. A Holanda é um país que fica abaixo do nível do mar e tá protegida. Exatamente. E aí, as pessoas vivem lá e vivem bem. Uma sociedade organizada, com uma infraestrutura preparada para qualquer situação inadequada, seja ela climática, seja ela de estouro de alguma barragem, alguma circunstância assim. Mas nós aqui, Canoas, Rio Grande do Sul, já fomos afetados lá no passado com algumas construções que foram feitas lá no interior com algum tipo de material, estrutura deficiente. Que na realidade assim, tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem e ela se desencadeia, então quer dizer, a coisa vai ficando, vai empurrando um para o outro, passa-se 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, esquecem as coisas. E como pensar que 2024 teria uma inundação maior que a de 41? Não. Porque lá atrás
a gente até pode pensar, não estavam tão preparados estruturalmente. Agora, quem é que me garante que é de agora? Eu acredito que a de agora ela tenha sido pior, porque atingiu muito mais pessoas. Porque lá, qual era a população de 1941? Momento, né? Canoas, por exemplo, era uma várzea. Vamos ser bem sinceros. Sim, com certeza. Era uma várzea dos rios, do Rio dos Sinos, Rio Gravataí. E Matias Velho era uma meia dúzia, em 1941 era meia dúzia de pessoas que plantação de arroz, no Oeste. Era outra situação. Eldorado não existia uma cidade, não existia cidade. Guaíba existia, mas Eldorado não existia. Aquelas áreas ali eram várzeas de rio, então o rio enchia água, ia para esses locais. Aí, lógico, depois teve em 67, se não me falha a memória, porque a gente lê, que houve outras enchentes, que atingiu Canoas, que daí Canoas já tinha uma população maior no bairro, no lado oeste. Aí foi quando fizeram os diques. Fizeram os diques. Os diques, beleza, eles seguraram até 2024. Seguraram muito bem até 2024. Só que quando veio uma chuva forte, que foi o que aconteceu, excesso de chuva concentrada em pouco tempo, os diques não deram conta. Mas por que não deram conta? Porque ao longo desses anos todos, eles não sofreram uma manutenção devida que eles deveriam ter. E outras coisas. Assoreamento de rios, de canais, todas essas coisas foram sendo negligenciadas por governos dos mais diversos que foram passando. E às vezes eu fico pensando, né, o que o homem, né, passa pela cabeça dele. Será que são apenas valores financeiros? É só monetário? Quer dizer que o cidadão, a pessoa em si, não é valorosa. Ela não tem aquele valor que realmente de proteção dos nossos gestores. O que nós precisamos agora é olhar para uma coisa assim, daqui para frente, sabe? O que nós vamos fazer pelo nosso negócio e o que nós vamos exigir dos nossos políticos, tá? Em prol não só da minha vida, do meu negócio, mas também das gerações futuras. Com certeza. Das gerações que estão por vir, porque o meu pai é falecido, meus avós são falecidos, e talvez foram eles que ajudaram a construir esses diques aí, que protegeram por 50 anos. Sim. Só que daqui a 50 anos acontecer de novo, eu não vou estar mais aqui, e eu não quero essa culpa para mim. Eu não quero essa culpa. Gerar uma culpa que não é nossa. Porque eu pago o meu imposto. Justo. Tu faz a tua parte, eu faço a minha parte. A gente faz a nossa parte. Eu delego para as pessoas que nós elegemos lá e colocamos lá, eu delego a eles o poder deles usarem bem meu dinheiro. Sim. Mas infelizmente Delcy, nós elegemos, dentro do nosso contexto de escolha, pessoas que a gente pensa que realmente vão fazer uso desses nossos impostos e tudo mais de forma lícita. Mas outras pessoas, não vou entrar na parte política, mas elas elegem aquelas pessoas por troca de coisas tão mínimas, né? Sim, mas é verdade. Coisinha, um gás. Enfim, né? O povo ainda não aprendeu como deveria. Mas quero te dizer que Blue Moon se prepara de forma grandiosa e que nós não temos o desejo de ter um markup financeiro a mais do que o necessário para que possamos suprir esses sonhos dessas pessoas que realmente ficaram enclausuradas e querem realizá-los. Então, eu tenho certeza que Blue Moon está trabalhando de forma lícita, de forma forte, direta, para que todos venham sonhar, porque a gente faz festas de casamento, 15 anos, corporativos, enfim. Sabe que eu estava falando hoje com a Viviane Lotice, que ela é presidente, da ASSOCI, que é a Associação dos Corretores de Imóveis. Então ela comentando que as imobiliárias, vamos dizer assim, no seu todo, ou quase no seu todo, pelo menos é o que ela acredita que tenha sido no seu todo, não se aproveitaram do momento
desse momento de tragédia que aconteceu, para majorar os aluguéis do lado leste. Porque o pessoal do lado oeste migraram para o lado de cá. E aí eles mantiveram os valores dos imóveis no mesmo valor que estavam. Que coisa bonita. Então isso foi uma coisa assim, louvável, eu acho, tanto os proprietários dos imóveis, sim, quanto as próprias imobiliárias, elas foram muito honestas nesse ponto, e até a gente tem que parabenizá-los, e diferente de outras que a gente sabe, outros ramos. Por exemplo, assim, nós temos uma associação que a gente doou eletrodomésticos, doou materiais de construção, mas eu quero usar esses dois exemplos, material de construção e eletrodomésticos. Depois que aconteceu as tragédias das enchentes, os preços dobraram. Dobraram e quero ver... Eletrodomésticos e material de construção. Civil. Eu tive uma cliente que me visitou na semana passada, num contrato fechado, e ela estava me dizendo, logo que ela fechou o contrato comigo, ela estava fechando o contrato do sonho da filha e estava construindo. Mas eles já estavam se preparando para essa construção. E diz que a barra de ferro, ela triplicou o valor depois disso. Que o saco do cimento foi muito além disso. Então por quê? Mas é que são pessoas que são... Não é o estabelecimento comercial ali que vende na ponta que aumentou o preço. Né, que vão rolando. É que lá, quem produz isso, que viu o aumento de demanda, e o aumento de demanda ele pegou e disse assim, já que vocês estão procurando tanto, eu vou botar o preço que eu quero. Oferta e procura. E aí aumentaram o preço e as pessoas estão obrigadas a pagar o preço que eles estão colocando no ponto final. Então é bastante chato isso, é muito triste. Eu acho que é muito triste. Mas nós estamos aqui para falar de coisas tristes, nós vamos falar de coisas boas. Fala um pouco assim, o que tu espera, Rose, junto com a Blumont, para esse nosso segundo semestre de 2024? Vamos pensar assim, um 2024 que esse segundo semestre, né, só com coisas boas, que nós saímos desse lodo que nos abateu e vamos agora reconstruir, vamos pegar esse lodo, esse barro e vamos fazer uns tijolinhos e vamos erguer uma grande torre, né? Isso, exato. Quero dizer a vocês que Blumont, graças a Deus, ela está com 2024 todo vendido até dezembro. Parabéns. Nós não temos mais nem sextas e nem sábados, só os dias de semana. Já temos em torno de 47% de 2025 já vendido e começamos já a nossa empreitada para 2026. Muito bom. Então, olha que notícia boa. Olha que notícia boa. Eu digo, vamos falar de coisa boa também. A gente não pode se abater. E por que a gente está com essas vendas, né, já executadas? Porque a gente cai não naquela casa de eventos que quer tirar tudo numa festa só. Não. Nós não queremos termos o agora. A gente quer ter a quantidade. E é a quantidade que faz a nossa roda girar. Nós temos... Eu até vou te corrigir um pouco. Ela falou quantidade, mas se vocês conhecerem a Blumont, vocês vão ver que é quantidade com qualidade. É verdade, é verdade. A qualidade lá é de primeira. Se vocês conhecerem casas de eventos fora do Brasil, como eu já tive o privilégio de conhecer, a Blumont não perde para nenhuma. Gente, olha o que o Delcy está dizendo para vocês todos. Eu estou assim, muito orgulhosa disso. A Blumont é uma casa de eventos de primeiro mundo. Ela consegue agregar preço, qualidade e uma beleza fantástica. E temos um conceito, né? Um conceito de realizar com expertise, com elegância, né? Todas as festas que a gente faz. Então isso para nós é muito importante e é muito valoroso tudo isso. E temos essa expectativa de um crescimento agora para 2025, esse restante desse calendário que falta aí a gente fazer acontecer, fazer essas vendas. Queremos que você que ainda não teve esse seu sonho aí preparadinho, paradinho, nos procura, que com certeza... Aí. Aproveitando esse gancho teu e dessas tuas palavras, eu quero que tu passe agora uma mensagem voltada lá para aquela pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo, que ela
entenda da necessidade desta energia positiva que tu tem, Rose. Que ela entenda que ela precisa, que esse empresário que sofreu o revés, que ele teve o negócio dele alagado, que ele teve os seus sonhos, às vezes, destroçados, que ele está sofrendo um luto da perda, que agora ele tenha que levantar, que ele consiga se erguer e consiga buscar novamente a realização dos sonhos, já que a gente falou tanto de sonhos. Fale para ele isso. Quero dizer a vocês que eu não falo de mim, eu falo de nós, inteiro de uma sociedade canoense e daqueles que desejam sonhar. Não esqueçam nunca de que o sonho, ele é necessário para tudo na nossa vida, seja para festas, seja para adquirir um imóvel, um carro, enfim, aquilo que vocês querem. No meu caso, o sonho de vocês é comemorar momentos, comemorar a vida. Nunca deixem de comemorar a vida, porque eu sempre digo, eu fiz uma gravação essa semana porque eu tive um impacto na minha vida, que eu perdi o meu pai semana passada, e eu fiz uma gravação dizendo que a nossa vida é um sopro. Ora tá, daqui a pouco não tá. Então não deixem de sonhar e não deixem de correr, acelerem, não fiquem bloqueados, pensem rápido, porque a vida gosta de quem é dinâmico, de quem é ligeiro para fazer acontecer. E eu tenho uma frase que eu digo no meu dia a dia para muitas pessoas que o boi lerdo toma água suja. Não deixe de sonhar, não deixem de juntar suas forças, não deixem o comércio de Canoas, não deixem o empresariado esperando por vocês. Vamos lutar juntos. Um segura a mão do outro, não largamos a mão de ninguém, é o povo pelo povo e é vocês sonhando junto com a Blue Moon. Tenho certeza que lá vocês vão encontrar qualidade, presteza, elegância e muita dedicação. A Rose vai esperar cada um de vocês para que juntos possamos fazer tudo isso acontecer. Obrigado e tenham... Vou terminar como eu termino na Blue Moon. Um beijo no coração de cada um de vocês. Então, com esse beijo, a gente encerra aqui. Muito obrigada, Delci.